Valendo, sem conversa, Francisco Carlos do Nascimento. Chicão, o árbitro mais famoso do futebol alagoano. É fato, porque está aqui, ó, o único árbitro central alagoano que chegou a integrar o quadro internacional da FIFA, com inúmeras partidas. A gente estava aqui nos bastidores, ele falando da França, mas eu vou querer saber de Libertadores, tem muita história boa para contar. Como começou a carreira do Chicão? Seja bem-vindo aqui ao Canal Esportes. Um abraço a você, Lina, um abraço a todos os telespectadores. Satisfação em poder estar aqui com vocês para a gente poder bater esse papo, falar um pouco sobre a minha história no futebol. E tudo iniciou no ano de 2000, né? Eu morava no Benedito Bentes e aí eu tenho um amigo que foi árbitro assistente da CBF, que é o Fernando Maciel, que me colocou na arbitragem. E aí eu ia acompanhar o Maciel a fazer alguns jogos nas várzeas. E teve um certo dia que ele me chegou lá em casa com um apito, um cartão, um calção, a camisa e disse: agora tu vai apitar. Aí me colocou para apitar em alguns rachas, aí eu fui tomando gosto para a coisa e esperando sempre uma oportunidade de fazer um curso na Federação Alagoana de Futebol, que é o sonho, no início é o sonho de qualquer árbitro, é se tornar árbitro da Federação Alagoana. E aí esperei durante 3 anos para o curso ser aberto, mas durante esse período de 2000 a 2003, eu apitava tipo no Benedito Bentes, apitava no Tabuleiro do Martins, Feitosa, fiz vários jogos. E ali foi onde tudo se iniciou, que tipo, o árbitro raiz mesmo, e como jogador também, ele tem que sair da base, tem que sair da base do torrão mesmo. Pois é, tem história. Fez o curso? Aí fiz o curso em 2003, na época o presidente da comissão de arbitragem era o Sebastião Canuto da Hora, ex-árbitro CBF, ex-presidente de comissão estadual de arbitragem. Fizemos o curso em 2003, nos formamos em 2004 e fiz o meu primeiro jogo no Campeonato Alagoano da Primeira Divisão em 2006. Certo. De 2004 a 2006 era ficou amador, na segunda, amador, fazia jogos ainda intermunicipal por algumas ligas, mesmo fazendo parte do quadro da federação. E aí quando foi em 2006, foi no início de 2006 nós fizemos o nosso primeiro jogo profissional pela Federação Alagoana de Futebol. Que foi o jogo lá na Pajuçara, que foi CRB e Penedense. Ficou marcado porque foi um dia muito chuvoso na capital alagoana. Nós fizemos esse jogo lá na saudosa Pajuçara, né, lá no campo do CRB. E daí, quando foi em 2007, a Federação Alagoana de Futebol mudou de presidente, saiu Raimundo Tavares e entrou o Gustavo Feijó. E, consequentemente, os presidentes de federação, quando assumem, trocam a comissão de arbitragem, que é um cargo de confiança. Então, na época, o Gustavo Feijó substituiu o Sebastião Canuto da Hora pelo Hércules Martins, que era árbitro da CBF. Certo. Então, como o Hércules assumiu a comissão de arbitragem, teoricamente, surgiu uma vaga de árbitro na CBF. E aí eu não fui, a princípio, indicado para fazer o teste, para ficar no lugar do Hércules. O Silvio Acioli, que hoje é presidente do sindicato, e o George Feitosa, que hoje é vice-presidente da comissão, foram os indicados pela comissão, naquela época, pelo Hércules, para fazer o teste físico da CBF. E até na época, a imprensa, muitas pessoas achavam que eu também seria indicado, porque o George era da minha turma, nós fomos formados juntos. Enfim, mas aí não fui indicado. Você já vinha ali na Eu já vinha ali, né, junto com o George Alves Feitosa. E aí, no teste físico, né, por ironia do destino, nem o Silvio conseguiu êxito no teste físico, nem o George. E aí, eu fui assistir o teste físico por um convite do instrutor da CBF, Dionísio, que ele era de São Paulo, mas ele veio aplicar o teste aqui. E quando ele chegou, ele pediu para conhecer o Francisco Carlos, que no ano anterior, numa pré-temporada, tinha vindo aqui o ex-árbitro FIFA da Bahia, Manel Serapião Filho, e um instrutor FIFA de São Paulo, o Perazzi, o Roberto Perazzi. E aí o cara me viu e me convidou para ver como era o teste físico. Então ali eu deduzi, para o ano que vem eu acho que os caras vão me indicar. Aí, para minha surpresa, o George e o Silvio não foram aprovados, e aí o Hércules me chamou, nessa mesma noite que eles foram reprovados, fui à federação, e lá estava o Dionísio, o instrutor da CBF. E aí ele falou: eu fiquei aqui porque o presidente da Comissão Nacional, Sérgio Corrêa, pediu para você fazer o teste amanhã. Você está preparado? Eu falei: tô. Aí ele começou a rir e disse: não, o teste vai ser daqui a 30 dias, só que vai ser no Rio de Janeiro. Você vai? Eu disse: vou. Bom, aí, né, já vim, aí comecei a treinar e tal, aí, ironia do destino,
Estava na época, houve uma mudança do teste físico, que era 150 metros. Antigamente era um Cooper de 12 quilômetros, de 2.700 em 12 minutos. E aí mudou para esse atual, que é o tiro de 150 metros. E como mudou esse teste, não só no Nordeste, mas no Brasil inteiro, houve um índice de reprovação muito grande dos árbitros. Porque estava todo mundo questão preparado. de adaptação, né? Todo mundo já acostumado ao Cooper e veio esse novo teste. E aí, como teve uma reprovação muito grande no Norte e Nordeste, o teste foi transferido, esse que seria no Rio, para a cidade de Fortaleza. E aí eu fui. Aí cheguei, me preparei aqui, fui fazer o teste e cheguei lá e encontrei o Dionísio, que foi o cara que veio aqui, que me solicitou para fazer o teste, e estavam os outros dois que tinham vindo no ano anterior, que foi o Manuel Serapião, junto com o Roberto Berassi. E para resumir na história, lá no teste físico, cara, eu cheguei e fiz o melhor teste. Até hoje, acho que foi o melhor teste que eu fiz na minha vida, fui o primeiro lá no teste físico. E já saí disso de Fortaleza, escalado como quarto árbitro da final do campeonato cearense, entre Fortaleza e Ceará, onde o Weber Lopes... Né, já a CBF. Já tinha aprovado, né? Está aprovado, já fiquei lá para fazer o jogo. E aí, então, isso foi no final de 2007. Quando foi em 2008, eu imaginava o quê? Eu vou iniciar na Série C ou Série D, fazendo alguns jogos. E, para minha surpresa, meu primeiro jogo já foi na Série C, né? Saiu a escala. E eu fui para a cidade de Salgueiro, onde fiz o jogo Salgueiro e 13, da Paraíba. Fiz o jogo lá. E, quando eu estava me deslocando, já tinha recebido a escala para a segunda divisão, a Série B. O jogo no Joia da Princesa, em Feira de Santana, Bahia e ABC. Porque na época a Fonte Nova estava em reforma para ser construída essa nova arena. Então eu estreiei na C e já tinha um jogo na B antes de ter estreado na competição. Apitei no domingo, voltei para Maceió e na segunda-feira já peguei o voo e fui para Salvador. De lá me desloquei à Feira de Santana para fazer o jogo pela Série B. E aí nesse ano de 2008 eu fiz uns 12, 13 jogos na Série B. De memória, o homem deu um show aqui. Isso. Porque ele lembra o passo a passo. Mas porque também foi marcante. Mas foi coisas que foram marcantes, até porque a minha carreira foi uma ascensão muito rápida, né? Sim. Você tem uma ideia, de 2008 que eu entrei na CBF, final de 2010 eu já estava no quadro internacional, então foi uma coisa muito rápida. Então, o quadro da federação foi em 2004, né? Estreiei em 2006 na primeira divisão. 2007 eu já estava fazendo o teste da CBF, entrei em 2008 na CBF. 2010 eu já estava indicado para ser do quadro internacional. E entrou no quadro FIFA? Entrei no quadro FIFA em 2011 e saí em 2015. Então, certo. Assim, foi... E aí, 2008 foi um ano muito bom para mim, né? 2009 já iniciei meu primeiro jogo na Série A foi no Maracanã, né? Flamengo e Avaí, também não esqueço. Essa história aí eu quero saber. Então, assim... Quando saiu a escala, eu nem acreditei, né? Eu olhei e falei, cara, Maracanã, jogo do Flamengo. Então, assim, eu viajei ao Rio, fiz o jogo, retornei, a ficha só caiu quando eu cheguei em Maceió. Fui muito bem no jogo, graças a Deus, o jogo foi 0-0. E aí, nesse ano de 2009, foi minha estreia na Série A, foi um ano onde um árbitro, no seu primeiro ano de estreia, foi o árbitro que mais atuou. Eu fiz 13 partidas na Série A naquele ano, na Série A em 2009. E aí, eu já entrei no quadro de aspirante à FIFA. Né? Eram 10 aspirantes, e aí todo jogo tem um observador, um analista de campo, que ele dá a nota para a arbitragem. E aí eu entrei em 10º, né, no quadro de aspirante, em um ano eu me tornei árbitro do quadro internacional. Rapaz, o homem tem uma história aí. Então foi muito, muito rápido. Uma dúvida que eu tenho, que também é a dúvida de muita gente que assiste. Quanto tempo antes da partida o árbitro chega? Em campo. E na cidade onde ele vai apitar? Normalmente, quando são os jogos... Vou começar pelo jogo local. Um exemplo, fazer um jogo em Arapiraca. A gente tem que chegar 2h30, 2 horas antes de cada partida. No estádio? No estádio. Né? Como a cidade de Arapiraca é perto, menos de 130 km até lá, normalmente, se o jogo for 16 horas, a gente sai daqui meio-dia, porque vai com folga e chega tranquilo. Quando o jogo é fora, por exemplo, fazer um jogo no Rio. O jogo é domingo. O árbitro já viaja, na sexta-feira. Ele tem que chegar, praticamente 2 dias antes da partida estar no local, e quando chegar lá já comunicar o quarto árbitro, que está hospedado em um hotel, ou informar o hotel que está, e aí ele passa para o delegado da partida, que faz parte da federação, informando que o árbitro já está na cidade de origem da partida. Então o quarto árbitro é sempre da cidade
onde você está sendo recepcionado? Isso, normalmente sim, em jogos da CBF. Jogos da CBF. Quando existem reta final de Série A, Série B, e tem vários jogos envolvendo vários clubes lutando para subir ou para cair para a Série C ou para a Série da A para B, viaja o quarteto de cada estado. Aí às vezes não é local, mas normalmente o quarto árbitro é da cidade onde está sendo realizado o jogo. E nesse jogo Flamengo e Avaí, quando você entrou ali no Maracanã, o templo máximo do futebol mundial? Eu me senti assim, realizando um sonho, né? Porque sou apaixonado por futebol e sempre via jogos da TV, do Flamengo, Vasco, e quando de repente me deparei, eu estava ali com aquele pessoal atuando como árbitro de futebol. Então, no momento passou muita coisa na minha cabeça. Ter saído da cidade de Ibateguara, né, que eu sou de Ibateguara, cidade com 15 mil habitantes, e chegar ao Maracanã, né? Cabe 80 mil naquela época, pessoas. mais de 80, quase 100 mil pessoas, né? Que eu fiz jogos tanto no Maracanã antigo, como também agora no Maracanã novo. Então, fui bem, o jogo foi 0-0, entendeu? Então, como eu disse a você, desfrutei muito da partida e a ficha só veio cair quando eu já tinha chegado em Maceió para descansar. E aí foi um ano para mim muito bom, ano de 2009, como outros também na CBF. Libertadores, como é que você foi para lá? Aí quando eu entrei no quadro da FIFA, né? E aí comecei a fazer alguns jogos de primeiro e de quarto árbitro. E alguns jogos que marcou a minha carreira, como eu estava falando contigo aqui antes. Fiz alguns jogos de Libertadores, fiz alguns jogos de eliminatória de Copa do Mundo, fiz amistoso pré-Copa do Mundo, aqui na Copa do Mundo do Brasil em 2014. E o que ficou marcado na minha história foi esse torneio, como eu te falei, em 2014, que nós fomos à França. E até hoje eu fui o único brasileiro a representar o Brasil nessa competição, que é a competição da FIFA, realizada em Toulon, que é o sub-20 das seleções. E, por minha surpresa, cheguei lá, me deparei com outras culturas, né? Árbitros de outros países, e fui me destacando durante a competição. Eu viajei com a Neuza Bach, que é de Santa Catarina e hoje ainda pertence ao quadro da FIFA, e com o nosso querido Clériston Clay, que foi árbitro FIFA, assistente aqui, que é de Sergipe. E passamos 35 dias na França, fizemos vários jogos da competição e só não cheguei a fazer a final porque o Brasil chegou à final com a França. E aí a gente teve que apitar a decisão de terceiro e quarto lugar entre Portugal e Inglaterra. E também foi uma coisa que ficou marcante na minha história. Mas você sabe que se o Brasil não tivesse chegado lá... Com certeza nós iríamos ter apitado aquela final e para mim teria sido uma coisa gratificante. Mas fomos lá assistir, né, o jogo da seleção brasileira, o Brasil venceu a França e graças a Deus trouxe o troféu daquele torneio para o Brasil. Uma carreira de sucesso, cheia de altos, mas também de alguns baixos. Eu vou aproveitar a oportunidade de você aqui para explicar o que aconteceu nessa questão da Paraíba. Foi um fato que marcou na minha carreira e de forma negativa, né? Tipo, fiquei muito triste, porque como eu falei a você agora há pouco tempo, no início da nossa conversa, quando o árbitro ele chega no local, ele tem que informar, se apresentar ao quarto árbitro e algumas pessoas que fazem parte da federação local. E eu fiz várias finais, só não fiz final do campeonato em São Paulo, no Rio, nem no Rio Grande do Sul, porque eles não têm essa prática de levar árbitros para fazer finais, como a gente chama, árbitro de fora, né? E é uma cultura, tipo, do Nordeste e alguns estados do país. E daí eu fui a Paraíba fazer. Naquele ano eu tinha feito a final do campeonato sergipano, né? 2018. E aí fiz a semifinal e a final do sergipano. E aí fui convidado para fazer a primeira partida da final do campeonato paraibano. E aí o rapaz que era da Federação Paraibana de Futebol, o cara que fazia a reserva de hotel, quem levava água, fazia toda aquela logística do vestiário dos árbitros, ele, no dia da partida, foi lá, deu toda a assistência para mim e para os assistentes, e fez uma ligação dizendo que eu vou falar com o presidente da federação. E aí eu caí na besteira de falar no telefone, uma ligação não foi mais de 30 segundos, e ali foi onde desmoronou, depois de 3 meses,
desmoronou toda a minha estrutura naquele momento. Confesso a vocês que se eu não tivesse apoio da minha família, não fosse bem estruturado, com a minha família me dando apoio, a própria Federação Alagoana, eu não teria forças para ter retornado, né? Porque não tinha nada. Ficou provado que não teve nada. E assim, eu fui lá, não fui chamado nem nada, mas fui lá, o próprio delegado que concluiu o inquérito, ele falou, Chicão, aqui você estava no lugar errado, na hora errada. Então assim, eu vou concluir, ele disse que ia concluir o inquérito, e depois que foi concluído o inquérito, saiu a relação e eu não tinha sido citado. Depois de 3 meses, um promotor lá, o Ministério Público foi lá e ofertou uma denúncia contra a minha pessoa, onde já nos autos, já tinha tudo lá, que o Ministério Público falou que supostamente eu teria recebido o valor de R$140 de uma diária do hotel. Então assim, coisa que não, coisas absurdas, que não encaixam uma coisa com a outra. Mas enfim, o próprio Ministério Público, ele pediu a minha inocência e o arquivamento do processo, que no processo já incluía que eu tinha pago o hotel, estava lá o extrato do meu cartão. Então, assim, passou muito tempo, foram 1 ano e 6 meses, né? Porque, tipo, eu tive que correr atrás para buscar minha inocência. Vocês da imprensa me deram total apoio, não me esquivei em nenhum momento, sempre fui... atendi a imprensa e mostrando a situação, até porque não tem nada com aquilo. Porque quando o cara deve alguma coisa, ele se esconde e fica esperando alguma brecha na justiça para ele se apresentar. E eu não, desde o início eu fui logo na federação, fui na corregedoria da CBF e sabia que um dia a verdade viria à tona como veio, né? Foram 1 ano e 6 meses de sofrimento junto com a minha família, mas graças a Deus tudo foi provado. Voltei a apitar de cabeça erguida, né? Entrando de peito erguido nos campos de futebol para que ninguém pudesse soltar nenhum tipo de piada contra o Chicão. Aí, às vezes as pessoas falam, o Chicão sempre se envolveu em polêmica e tal, mas porque todos os jogos decisivos, quem apitava era o Chicão. E aí eu tenho que perguntar e falar de uma coisa boa agora, Clássico das Multidões. E aí, quantos você apitou? Eu fiz vários clássicos, CSA e CRB, e um sonho também, né, que foi realizado, que é o sonho de qualquer árbitro. Ele pode ser do quadro da FIFA, da CBF, mas ele quer apitar o clássico local dele. O cara que é do Rio, ele quer apitar Vasco e Flamengo. O cara que é de São Paulo quer apitar um Corinthians e Palmeiras. Cruzeiro, né? e Atlético. Cruzeiro e Atlético, Sport de Santa Cruz. Aqui não é diferente. Aqui você quer apitar o CSA e CRB. Então, assim, eu fiz alguns jogos, alguns clássicos, CSA e CRB, mas, graças a Deus, é aquela história. Quando sai empate é a melhor coisa pro árbitro, né? Sim. Que ninguém fica chateado. Mas quando um vence, o Chicão torce pro CSA, o Chicão torce pro CRB. Mas, enfim, a gente entende, por toda essa minha bagagem, minha experiência, eu tenho que entender o lado do dirigente e o lado do torcedor, né? Eu recebi várias mensagens nas redes sociais de torcedores do CSA, do CRB, dizendo, a gente tirava, a gente resenhava e tal, mas era só questão de paixão, mas a gente sabe que você sempre foi uma referência para a arbitragem, e quando você ia apitar o clássico, a gente sentia firmeza, que tipo, um árbitro do seu nível, apitando o clássico, a gente ficava muito mais despreocupado, e questão de xingamento no campo, de reclamação, isso é normal, porque faz parte do futebol, porque a gente mexe com a emoção do público. Finais de Alagoano, você fez quantas? Eu fiz 2 finais do Campeonato Alagoano, fiz a de 2010, né, lá em Arapiraca, Asa e Murici, o Murici foi campeão lá, e fiz aqui em 2014, Coruripe, CRB versus Coruripe, o Coruripe foi campeão aqui no Rei Pelé, diante do CRB em 2014. Certo, essa eu estava lá, eu sou suspeito que eu tenho um pezinho ali no CRB, meu amigo Márcio André aqui tem um pezinho no CSA, mas uma pergunta que a gente tem que fazer. Você se aposentou, né? Tivemos o jogo da alegria, festa. Como foi o sentimento daquela homenagem? Cara, eu fiquei muito feliz porque era uma ideia que já vinha sendo amadurecida junto com o presidente da federação, Felipe Feijó, com o presidente da comissão de arbitragem, Charles, com a minha família. Eu sempre converso muito em casa com a minha família, com a minha esposa Andréia, meus filhos, o Caio, que tem 22 anos, e a Melissa, que tem 17. Eu sou um cara muito, muito família, entendeu? Eu já vinha amadurecendo com eles essa ideia, porque o Caio tem 22 anos, o meu filho, e eu não lembro um aniversário dele que eu fiquei em casa com ele. Não é? Sempre viajando, sempre apitando. Mesma coisa com a minha filha, minha esposa e minha mãe, que Deus o tenha também, era difícil. Sempre em época de aniversário eu estava escalado, viajando para apitar. E aí
Eu já tinha uma ideia, né, de a gente parar em 2020, mas como eu falei agora há pouco, infelizmente teve aquele problema na Paraíba e eu jamais poderia parar de apitar numa situação daquela. Eu tinha que mostrar para todo mundo, as pessoas, os alagoanos, a própria vocês da imprensa que depositaram a confiança e que recebi várias mensagens de que sabia da minha índole, da minha inocência. Então, eu tinha que provar tudo aquilo, voltar a atuar para depois eu pensar em me aposentar. Então, foi amadurecida essa conversa com o Felipe Feijó. De bate-pronto, ele entrou em contato com a CBF e a CBF, por forma de reconhecimento e junto com a federação, já me colocaram como analista de campo, né? Então, já trabalhei semana passada no jogo do CSA e o Brasil, na última rodada da Série B, como analista de campo. Estou também como analista da Federação Alagoana de Futebol. O Felipe Feijó também nos convidou junto com o Charles para fazer parte da escola de arbitragem, né? A gente tem que ir buscar, não só em Maceió, mas como em todo o estado de Alagoas, novos talentos para a arbitragem de Alagoas, né? Para que possa surgir novos Chicão, para que possa representar Alagoas, chega ao quadro da FIFA, e a gente está precisando disso. Não só Alagoas, mas o Brasil precisa de novos árbitros, precisa de novos talentos. Então a conversa foi amadurecendo, a ideia foi amadurecendo e aí chegamos num consenso. A priori, o presidente Felipe Feijó, junto com o Charles, queria que eu fizesse a final do Campeonato Alagoano da segunda divisão, que foi lá em União dos Palmares, entre as equipes do Zumbi e do Cruzeiro. Eu achei por bem não, né? Eu disse, vamos fazer um jogo sem pressão. Aí o Charles disse, não, vai ter esse jogo festivo, que é o jogo da alegria. E a gente preparou uma homenagem e você se despede lá no jogo dos amigos do Carlinho Maia com os amigos do Ronaldinho Gaúcho. Então tá combinado, o jogo festivo, e recebi a homenagem lá do Sindicato dos Árbitros, né? O presidente Silva Cioli, junto com o Charlie Herbert, foram lá nos prestar aquela homenagem. E para mim foi gratificante, né? Entrar o estádio cheio, relembrar algumas situações que passou em minha memória, que tive muitas alegrias ali no Rei Pelé. Tristezas também, porque algumas pessoas não sabem, mas quando o árbitro de futebol ele comete algum equívoco, ele sente muito, ele também não... ele é profissional, a gente não consegue dormir direito quando acontece algum tipo de situação dessa. Mas, enfim, tive mais alegria do que tristeza. Então, foi uma ideia que já vem amadurecendo, mas continua inserida aí no meio da arbitragem. Os próximos passos agora, trabalhar na formação de novos árbitros e também com análise. Isso, agora iremos trabalhar na formação de novos árbitros, né, junto com a escola de arbitragem da Federação Alagoana, também com a CBF como analista, né, por ter sido uma referência, por ter sido um árbitro internacional. Eu creio que tem muita coisa boa ainda aí para a gente poder ajudar, né, a desenvolver um bom trabalho junto, não só na CBF, mas também aqui na Federação Alagoana de Futebol. Duas perguntas para a gente encerrar. Qual foi o jogo mais difícil da sua história? Mas agora, porque eu fiz vários jogos, cara, mas teve alguns jogos que ficaram marcantes, tipo, eu fiz uns jogos que ficaram marcantes, eu fiz Corinthians e Grêmio, né? O jogo lá no Olímpico, casa cheia. Fiz Grenal, fiz Grêmio Internacional. Eu creio que até hoje não teve um árbitro de Alagoas que pudesse fazer esse grande... Alguns da imprensa consideram que é o maior clássico do país, né? Fiz o Grenal, que foi em 2018, fiz esse jogo lá. Esse torneio de Toulon que eu fiz. E uma das que ficou marcante, que foi aqui na nossa terra, que foi em 2017, a final da Copa do Nordeste, que nós fizemos lá em Salvador, né, na Arena lá Itaipava, que é na Arena Fonte Nova, que é conhecida como Arena Itaipava, fizemos Bahia Esporte. Então foi uma festa do povo nordestino. Eu, como nordestino, também inserido naquela festa, né? Então, assim, foi a Lampions League, né, aquele Ligos que eles chamam. Então, assim, 2017 foi uma edição que chamou muita atenção, né? Os estádios lotados, principalmente a final, a festa que o torcedor baiano fez lá foi uma festa muito bonita e conseguimos fazer uma arbitragem de excelência, né? E naquele jogo foi um dos que ficou marcado na minha história também, foi a final da Copa do Nordeste 2017. Para a gente encerrar o Canal Esportes, o Chicão de hoje diria o que ao Chicão lá de 2000? É o que eu falo, se o Chicão de 2000 tivesse hoje a experiência e a cabeça que eu tenho hoje, várias situações que ocorreram na minha carreira de forma tanto positiva como negativa, que eu teria tido uma outra atitude. Mas tudo serviu de experiência para o Chicão como um homem, como pai de família, como profissional e como amigo. Porque muitas vezes a gente tem amigos quando a gente está no topo. E a gente chama amigos porque a gente acha que é amigos entre aspas. E no momento difícil que eu passei na minha carreira, eu vi realmente quem eram meus amigos. Eu encontrei com pessoas da imprensa no shopping
O cara abaixava a cabeça, me via de longe, baixava a cabeça e desviava o caminho para não falar comigo. E eram os caras que viviam, entendeu? Abraçava. Eram pessoas que, quando aconteceu a situação, depois que foi tudo esclarecido, que foi um dos primeiros a mandar mensagem, dizer que sabia que eu não tinha nada com a situação. Então, assim, mas eu só agradeço a Deus, a minha mãe Virgem dos Pobres, que me guiou, me protegeu nesse momento difícil. E, assim, uma coisa que ficou marcada no meu encerramento foi que, no primeiro jogo meu que eu fiz no Repelé como árbitro na federação, eu ainda no Sub-20, que foi CRB e Coruripe, e minha mãe estava lá, né, nas cadeiras, ela foi lá ver esse meu primeiro jogo. E na minha despedida, eu até peço perdão, porque às vezes não pode se emocionar. E na minha despedida, que foi agora, ela não pôde estar presente, né, porque fazer um ano agora, dia 16 de dezembro, faz um ano que ela se foi. Vinha sofrendo muito uma questão do CA e vinha sofrendo e descansou. Mas as coisas que vêm acontecendo de positivo na minha vida, eu acredito que... Eu até vivo brincando em casa com meus filhos e com a minha esposa, que eu digo, eu acho que Deus lá em cima deve estar dizendo, pô, dona Mara, eu deveria ter deixado a senhora lá embaixo, porque aqui a senhora não deixa de estar pedindo por esse seu filho. Então... A mãe, você tem um legado para cumprir, seus filhos têm um legado da sua mãe e o seu para levar em frente também. Então, assim, eu sei que a dona Natália está muito feliz com tudo que aconteceu dentro de campo e agora com o nosso encerramento, a festa muito bonita que foi lá no Repelé. E só tenho a agradecer a ela por tudo também, que sem ela nada disso teria acontecido. Muito merecida a festa que você recebeu, com personalidades internacionais, com um dos melhores jogadores que eu vi em campo na minha vida nesses 40 anos. Essas lágrimas suas, a sua mãe deve estar muito orgulhosa dessas lágrimas, porque você tem uma carreira de sucesso. Você olha aí, você é conhecido no Brasil todo, chegou longe e tem tudo para continuar contribuindo com o futebol alagoano e futebol brasileiro. Chicão, muito obrigado por me dar essa oportunidade de lhe entrevistar aqui no Canal Esportes. Meu amigo, só tenho a agradecer a você pelo convite e agora, né, como frisamos antes, em busca de novos talentos para a arbitragem, né? Eu fui o primeiro e único árbitro FIFA do estado de Alagoas até hoje, né, a chegar ao quadro internacional, abrir os caminhos, né, e tenho fé em Deus que em breve nós iremos aí ter novos Chicão aí para que possa representar bem o estado de Alagoas. Tá vendo? A gente sabe quando um cara é grande, quando ele quer dividir as conquistas. Ele não quer ser o único, não. Ele quer que mais alagoanos cheguem lá em cima, como ele chegou e onde ele está. Essa é a verdade. Chicão, tamo junto. Canal Esportes fica por aqui, a gente agradece. Vai ter que sentar, porque o Chicão é Chicão. Pois é, a gente agradece a presença do Chicão, árbitro FAF, CBF e FIFA. Não é pouca coisa, não. Canal Esportes volta nessa quinta-feira e você fica aí assistindo, as letrinhas subindo, e a gente vai bater um papo, fazer foto. Tamo junto!